Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Fabrico de Ideias. Eu sou o Jota Villanova e depois de algumas discussões no Twitter, WhatsApp, coisas que a gente vai falando sobre design no dia a dia, o Fabrico resolveu chamar Ítalo Micoco, Felipe Carvalho e Juliana Barros para uma mesa redonda, um debate sobre o design caruaruense e o mercado de design aqui em Caruaru. Eu vou passar a palavra para a Juliana e para os demais rapazes para se apresentarem e a gente começar o debate. Juliana vai ser a mediadora, então agora é por conta dela. Olá, meninos. Eu vou me apresentar logo. Eu sou Juliana Barros, eu sou estudante de design, que eu ainda não me formei, estou na peleja. Ia me formar esse ano, mas não vai rolar talvez. E trabalhei com o Fabrico de Ideias e com o Ítalo também, e conheço o Felipe da vida aí, dos designs. E agora para estar os meninos se apresentarem, Felipe e Ítalo. Começa ali, começa. Então tá, meu nome é Ítalo, sou formado em design aqui em Caruaru, trabalho no mercado local há uns 7 anos. Ao todo, com design, eu trabalho há 10, 11 mais ou menos. Sou fundador e sócio do Fabrico de Ideias, que é uma primeira semente aí do design local. E assim, a gente sempre observa, né, como é que está o mercado, quais são os agentes que tem nele, como é que as coisas funcionam. A gente já viu uma certa mudança e a gente veio aqui conversar um pouquinho, né, com todo mundo, porque esse momento eu acho que todo mundo está em casa um pouquinho refletindo sobre várias coisas, e por que não a gente refletir sobre o mercado que a gente trabalha, né, que é o principal, mas não o único. Olá, meu nome é Felipe, eu trabalho com design, assim como o Tito, há cerca de 10 anos também, sou formado. Inclusive, a gente já trabalha junto há de 10, 8 anos, né, então? Sempre um pegando referência com o outro, mandando trabalho para o outro avaliar. Eu estava trabalhando nos últimos anos no mercado de João Pessoa. Voltei aqui para Caruaru, sempre trabalhei com foco em direção de arte, de carteira assinada, mas como freela, sempre com identidade visual, com design. E nessas discussões do Twitter que o Jota está falando, que foi o motivo de estarmos aqui, a gente sempre estava debatendo nossos pontos de vistas de uma maneira que a gente sente falta desse diálogo aqui na cidade. E por que não a gente se juntar, gravar e compartilhar com vocês um pouco de nossas experiências? Aí, enfim, agora é com o Ju, começando as perguntas, né, Ju? Bora dar agora. Bora. Já sabendo que todo mundo veio do mesmo lugar, da UFPE, do CA, aqui em Caruaru, e tem uma visão também do mercado aqui, do mercado local. A primeira pergunta que eu elaborei também é uma dúvida minha, pelo lado de ser estudante ainda aqui na roda, que eu sei que os dois ambientes, a academia e o mercado de trabalho, não conversam entre si. Assim, a academia diz uma coisa e o mercado, quando você tenta aplicar no mercado de trabalho, é uma realidade completamente diferente. E eu queria saber, pelo ponto de vista de vocês que já se formaram, já estão no mercado aí há um tempão, o que é que vocês acham que falta para esses dois mundos se conectarem e talvez começar a andar junto? O que é que vocês acham do ponto de vista de vocês? Posso? Pode, dele. Eu vejo que o curso, não é nem que eu veja, porque o curso é muito recente. O curso de design aqui em Caruaru tem quantos anos? 10, 12? Não, tá por aí. É muito recente, e é difícil esperar que você tenha resultados efetivos do design na cidade. Poucas pessoas, das pessoas que iniciaram, nem todas se formaram. As pessoas que se formaram, algumas definiram gráfico, outras foram para moda, enfim. De todas as pessoas que passaram pelo curso, a gente tem uma pequena porcentagem de pessoas que estão atuando. Tem pessoas também que saíram, foram para outras cidades, eu mesmo saí. E o que eu acho que falta em Caruaru ainda?
as pessoas que estão se descobrem no design gráfico, quer seguir essa área, incorporar seu trabalho aqui na cidade. Eu lembro que quando eu ia para João Pessoa antigamente, eu ficava muito bestinha com as fachadas das lojas, era tudo muito bonitinho, identidades bem trabalhadas. Eu sentia falta disso aqui em Caruaru. E hoje não, hoje eu já vejo um comércio muito mais preocupado com a questão de estética, com a questão de comunicação, empresas locais que estão se reinventando. A gente tem que fazer parte dessa reinvenção, mas com paciência, porque uma mudança social não se dá a curto prazo, se dá a longo prazo. Só vai acontecer do mercado e da faculdade andarem juntos simultaneamente, enquanto a gente insistir, a gente que quer trabalhar aqui, se formou e quer atuar aqui, a gente insistir e ter uma veia mais puxada, voltada para o design, fazer design. Infelizmente, quem estuda aqui vai atuar no trabalho, trabalha como diretor de arte, que é uma vertente de dirigir arte, mas é diferente de fazer design, que é você fazer projetos, fazer suas próprias concepções, suas próprias formas. Enfim, são profissões distintas, mas quem vai trabalhar a partir do seu curso aqui na cidade, infelizmente, não consegue. Quem vai trabalhar para empresas não tem esse espaço. Cabe a gente que é estudante criar esse espaço, estudante formado, criar esse espaço, meter a cara e ter paciência, principalmente, porque é um mercado que não existe, mas que vai existir na medida que tiver pessoas atuando nele. Um dos fatores também, né, que a gente sempre pega assim da faculdade, que quando a gente vem para o mercado a gente vê uma diferença muito grande, né, dessa questão do que o Felipe estava falando aí do fazer design, né, do processo. A gente vive uma lógica diferente dentro do mercado local de Caruaru, que aí entra a pressa de se fazer, ou tem muita demanda e não tem atenção a um projeto específico, e aí você trabalha muitas vezes quando o cara é designer, mas está trabalhando como diretor de arte, ele está inserido aí numa agência de publicidade que tem um outro processo, né, para entregar o mesmo serviço, que é aí a comunicação de uma marca, de um negócio. E a gente vê a diferença nisso, né? O que o Felipe estava falando de quando eu ia para João Pessoa e via esteticamente as fachadas muito mais bonitas, e aqui a gente está se equiparando a uma capital, é porque aqui os designers que estão trabalhando como diretor de arte, os próprios publicitários também, eles conseguem entregar esteticamente algo de qualidade. O que a gente tem que dar o próximo passo é no processo, né? No fazer design. Quando o cara chegar com uma marca, você ter como defender, né, o jeito que você trabalha, mostrando que você faz pesquisa, você faz análise, você faz geração de conteúdo, você desenha algo ali condicionado, né, a realidade do cliente, as expectativas dele, ao público dele. Eu acho que falta um pouquinho disso. A gente está avançando, vamos dizer assim, o design é produtor, tradutor dos discursos das marcas, mas a gente ainda está pecando muito no quanto o design como, acho que, um agente de inovação das próprias marcas, né? De a gente fazer o empresário ele se sentir dono da marca e saber qual a importância de dar valor a isso. Eu acho que a gente precisa avançar nesses aspectos. E é por isso que, só voltando para a questão da universidade, é por isso que a universidade está tão descolada do real daqui, porque a metodologia que a gente vê muitas vezes também é uma coisa que já veio de um outro grande centro e aí veio para o Brasil, que o Brasil está se interiorizando, e não é a mesma lógica de mercado, não é o mesmo porte de empresa, é tudo diferente. Então, a gente tem que analisar bem direitinho, mas a gente está conseguindo caminhar nessa evolução do design local, né? Eu digo assim que a gente tem que ter paciência. Concordo perfeitamente com tudo que Italo falou. Quando eu pontuo que a gente precisa ter paciência, porque eu vejo que a faculdade oferece o suporte da gente fazer design além de um direcionamento específico. Design gráfico, design de moda, design de produto. A gente aprende como todo a fazer design, a fazer projetos, a pensar em resolver problemas
para o cliente. E isso está muito longe do mercado, porque o mercado funciona de uma forma muito... existe a demanda, mata a demanda. Ele é rápido, ele gira, ele tem que ser retornável. A gente precisa de tempo para poder executar, pensar em um projeto que resolva, que tenha soluções criativas. E pronto, esse é o maior empecilho. Mas quando eu digo que a gente tem que ter paciência, é a gente saber que nesse momento a gente não vai conseguir cobrar o mesmo valor, por exemplo, que a gente cobraria se estivesse atuando em São Paulo, da vida. Por exemplo, se a gente for focar em um único mercado da cidade, a gente tem que ter paciência de entender a necessidade do cliente e dentro daquela necessidade você conseguir proporcionar o que você estudou, o que você se qualificou, o que você consegue fazer, suas soluções de design. Porque aí vai criar uma cultura de, como o Ítalo está falando, se o diretor de arte, que na verdade é um design, já está conseguindo fazer as fachadas mudarem de forma, ter uma coisa mais, uma estética mais perceptível, pessoas que estão focando especificamente nisso, a gente no caso, ganhando. Jota, esse exemplo, essa marca que tu fez do Times, ficou muito bonito essa marca, sabe? Quando uma empresa vê, ficou muito bem feita, além de bonito. Ela funciona. No momento que eu tenho uma empresa que aposta em design e está dando certo financeiramente, está com resposta de mercado boa, outras empresas vão ver que o que é que tem de diferente nessa empresa. Ela apostou em design, existe uma empresa em Caruaru que cuida de design, e isso se torna um ciclo. Agora, é rápido? Não, é muito lento. Porém, com paciência e determinação da gente continuar exercendo nosso trabalho, mesmo sob condições que seriam menos favoráveis do que comparado a outros lugares, a gente vai conseguir gradativamente alinhar essa lógica da faculdade, do que a gente aprende a fazer projeto, com o funcionamento do mercado, eu penso. É isso mesmo, assim, eu concordo com o que vocês falaram, e o que eu falei na minha palestra no Dia Tipo era justamente sobre isso. Tinha muitos pontos disso, inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a hora da minha palestra, que é uma live inteira, mas se vocês quiserem assistir o dia inteiro do Dia Tipo, tem disponível. Eu falei com algumas pessoas que trouxeram o curso de design para cá, e o curso daqui ele foi criado para cá. Ele foi montado com base, claro, no curso de Recife, mas já foi criado com base no novo curso de Recife. Então, tem esse negócio de que foi aprendido nas grandes escolas internacionais, que trouxe para o Brasil, que depois trouxe para o interior, mas assim, esse filtro está acontecendo, e para a gente poder integrar uma coisa com a outra, a academia com o mercado, infelizmente é isso que o Felipe falou, é paciência, é tempo, demora. As pessoas que se formaram em design vão ter que entrar na academia para poder ensinar o tempo de hoje, o contemporâneo, para lá. As pessoas que saem da faculdade vão ter que começar a trabalhar, e os dois mercados, academia e os dois cenários, né, academia e mercado, vão ter que se integrar com as pessoas que estão se formando. Essa coisa das fachadas, que Felipe disse que João Pessoa ele começou a perceber que mudava, eu falo também na minha palestra que visualmente eu consegui fazer coletar algumas imagens que provam que realmente as fachadas de Caruaru mudou depois da chegada do curso de design. E também por causa daquilo que o Felipe falou, quando uma empresa vê que a outra está investindo em design, ela vai querer saber o que está acontecendo ali e vai querer investir também. Mas para isso interferir na faculdade, tem que existir um interesse do mercado em estar na faculdade e um interesse da faculdade em mandar as pessoas para o mercado. Não adianta as pessoas da academia fazerem artigos científicos, estudarem e só saírem e forem para lá, não. Para o mercado, não. Tem que haver, as pessoas no curso, os estudantes de design precisam ter contato com as pessoas que estão no mercado. Precisa ter palestra, precisa ter evento, precisa ter isso. E para isso precisa ter mobilização.
e principalmente mobilização estudantil. A gente precisa saber que as pessoas... Eu sei que a gente sabe que elas precisam ouvir o que a gente tem a dizer, mas a abertura tem que ser feita, tem que existir um diálogo melhor, uma facilitação para que a gente consiga contar as nossas experiências para a universidade. Eu acho que precisa disso. Essa integração tem que haver com diálogo e com interesse. Com certeza. Chique. Mais alguma consideração? Mais alguém? Por enquanto, não. Eu estou satisfeito com o que eu disse. Do que as pessoas falaram. Nada não, estou divagando aqui nos pensamentos. Aproveitando essa deixa, que vocês já falaram aí do mercado, da vida real, eu queria saber se vocês, nesses 15 anos de curso e vocês inseridos no mercado, vocês sentem que tem que o mercado sente uma diferença real entre os famosos primos e uma pessoa que tem uma formação específica em design gráfico? Você sente que eles já conseguem diferenciar qual é a diferença de uma pessoa que realmente passou um tempo se dedicando a estudar isso e vai aplicar no projeto de identidade visual? Eles conseguem identificar, sentir essa diferença mais para frente? Não sei. Divague. Eu acho que eles conseguem identificar assim. Primeiro, eles conseguem identificar pelo preço, que não é o mesmo. O primeiro contato é diferente. A metodologia é diferente, né? A maioria dos nossos colegas trabalham com metodologia de design, então é uma coisa mais responsável. O estilo de atendimento é diferente, o profissionalismo é diferente, então eles têm esse primeiro choque logo de cara. Que, se eles aceitam isso, aí é outra história. Se eles querem pagar por isso, aí você tem que convencer a pessoa. Mas você convence através das suas habilidades e das suas técnicas. Se não couber no orçamento dele, infelizmente, parte para outro, não é? Ele caiu. Ô, Jota, caiu. repete o que tu falou, teu sinal tá fraco. Eu tava dizendo que, tipo, eles sentem primeiro pelo preço, mas também pela metodologia, pela forma de atendimento, o profissionalismo é diferente. Se eles aceitam esse preço, aí já é com eles, mas assim, a gente tenta convencer eles através do que a gente tem a oferecer. Do resultado, né? No resultado. Eu penso muito nessa questão. Tu terminou, Jota? Desculpa se não. Só vou acrescentar uma coisinha. Só vou acrescentar uma coisinha, que é tipo, isso vai muito do cliente também, do quão interessado na empresa dele ele tá. E quão interessado, quão paciente ele tá para ver aquilo a longo prazo. Porque o que o designer profissional trabalha é a longo prazo, é uma empresa que vai se fortalecer. Como aquela equaçãozinha que Ítalo faz, que marca também a memorização, é totalmente certa, porque você vai criar uma marca agora e você já acha que ela vai gerar dinheiro para você, não vai. Ela vai gerar a longo prazo, ela vai gerar clientes, fãs a longo prazo. Você tem que ter essa paciência. E quando uma pessoa tem consciência de que o design é capaz de fazer isso, aí você tem que ensinar ela tem que acreditar e ela tem que dar manutenção a esse sistema. Não adianta ela só acreditar e tipo, vou chamar um designer para fazer de vez em quando. Não, ela tem que dar manutenção, porque senão a marca dela morre. Justamente. Desde que eu me entendo por gente, eu nunca lembro de um mês sequer que eu não vi a marca da Coca-Cola, por exemplo, colocando assim o extremo máximo. Porque a marca é uma marca mundialmente consolidada, mas está sempre trabalhando, se reinventando e investir em marketing, em publicidade, porque uma marca não faz milagre, por mais bonita que seja. Nesse mercado micro, no design premium e tal, a galera faz muita piadinha e tal, se incomoda, fica, meu Deus, como assim uma logo por R$50? Existe, se existir público, vai existir, mas é aquela coisa, todo mundo sabe o que tem qualidade ou não. Quando você chega no supermercado, por exemplo, você consegue identificar pelo olho qual é o produto mais caro e qual é o produto mais barato em uma categoria, só pela embalagem, só pelo projeto de design que foi pensado ali e está aplicado. Quando eu me vendo a partir dos meus resultados. Isso aqui são meus resultados, meu portfólio que eu consegui, como o cliente está, como isso impactou no funcionamento do cliente, e não
o meu é mais caro, ficar defendendo porque o seu é mais caro. Não, é mostrar que por quê esse preço, o que é feito aqui. Eu tenho a sensação que por muitas vezes o cliente, hoje eu cobro o triplo que eu cobrava há, sei lá, 5 anos atrás, com certeza. E antes eu não conseguia vender um projeto. Eu ficava nessa de, o cliente vai achar caro, não sei o quê. Mas hoje em dia eu consigo vender um projeto de uma forma que eu percebo que o cliente ficou está até barato. Porque você mostra todo o processo de etapa, tudo que você vai fazer, todos os resultados que sua marca está propensa a conseguir a partir de uma comunicação gráfica mais efetiva, que sua empresa vai ter um tom de voz, vai ter um direcionamento. Isso é uma questão muito de você saber vender o seu trabalho e saber o que é o seu trabalho. Porque se você não souber o seu trabalho e ficar se limitando a reclamar, mas como é que eu vou vender meu trabalho se o menino ali da gráfica cobra 50, você não está preocupado com o seu trabalho, você está preocupado com o trabalho dos outros. Exatamente. Deixa eu só fazer uma emendinha aqui. Aproveitar, então você também quer falar, eu já aproveito e falo uma vez. Vocês acham que a faculdade deveria ter esse papel de meio que ensinar, mostrar meios do futuro design vender seu peixe? Ou isso é uma coisa que eu tenho com certeza, que me virar? A faculdade se fez a picuinha de... Vai, então. Eu acho que não é a faculdade em si, eu acho que são alguns professores. Mas assim, a gente aprende a defender projetos desde o primeiro período da faculdade, né? Agora o que a gente não aprende é vender. Lidar, vamos dizer assim, com como, Jota? Vender. A gente defende, mas vender... A gente aprende a defender, mas a gente não aprende a vender. A gente não aprende a lidar com as contradições que vão vir do cliente, né, com as perguntas, né, como é que a gente vai valorizar, como é que ele enxerga o trabalho da gente. Isso é a parte da evolução também do mercado local, né, porque o mercado não vai mudar só com a gente, né, com nós designers agindo nele. A gente também tem que ver aí uma conscientização, vamos dizer assim, por parte dos empresários locais, deles verem que tem outras coisas dando certo e aí eles passarem a dar valor. Porque muitas vezes também, quando um cliente já chega para a gente, ele viu algum outro projeto, né, ele sabe do portfólio, né, ele sabe mais ou menos quanto foi. Raramente chegam os clientes que são assim, que esperavam que fosse, vamos dizer assim, 90% a menos do que a gente cobrou para ele. Né, ele já chega meio que direcionado. E isso também é uma parte da evolução de outro agente do mercado local, que são os empresários, né? E aí, só para complementar essa coisa do design do micreiro, você estudar, você melhorar seu trabalho, mostrar que um processo, com resultado estético, né, com funcionamento, você mostrar marcas que estão usando o seu trabalho aí, estão se saindo bem, eu acho que você mais que convence um cliente a perceber que o seu trabalho não é um trabalho de 50, 100, 150, 300 reais, 200 reais, sei lá. O cara vai perceber a diferença ali, como o Felipe falou. O cara, ele não está assim, vamos dizer, bobinho de tudo, né? Não existe mais assim, essa pessoa, esse empresário que ele está muito desconectado do que é um projeto de design. E se ele existir, ele não vai procurar a gente, ele procura a gráfica. Exatamente. E é como o Felipe falou, né? Se você está tão preocupado com o micreiro, tipo, vira um micreiro. Se você está tão, tipo, faça o seu e deixe o cara fazer o dele. Pois Agora eu percebo que essa discussão em específico se dá muito na faculdade, até incentivado por professores mesmo, que fica falando como se fosse um absurdo a existência e fica fazendo piada de design de sobrancelha e fica se perdendo numa discussão. É logotipo ou é logomarca? São questionamentos que não levam a profissão para lugar nenhum. Exatamente. Aí fica perdendo tempo numa coisa que não influencia, só limita a cabeça. Porque é uma galera que não tem um portfólio falando mal de um mercado que existe e está atuando. Se o mercado existe e está atuando, ótimo. Se tem pessoa que paga 50 reais numa marca e aquilo funciona para ela, que bom.
que bom que tem um comércio ali pequeno que interage entre si. Faça parte desse comércio pequeno para começar. Com todo mundo aqui não foi diferente, não. Alguém tá comprando pão com isso, né? Alguém tá ganhando pão com isso, né? Pois é. Ninguém aqui chegou cobrando 3 mil conto numa marca do nada, não. Sem experiência, não. A pessoa vai estudar, vai fazer para os pequenos, vai cobrar 200 conto por uma marca. Quando muito... 200 conto, quando eu vendia, logo quando estava começando, vender um projeto por 200 conto era uma dádiva. Era a coisa mais linda do mundo. Mas também... mas também a qualidade. É isso. A pessoa tem que trabalhar para evoluir. Pois é. É isso. Se ficar perdendo tempo, o micro vai ficar perdendo para sempre. É aquela coisa que eu estava dizendo outro dia, né, Felipe, a gente conversando. É tipo, você não pode reclamar de um micreiro, querer cobrar caro e ter um resultado igual a ele. Né? Você tem que realmente mostrar um resultado, mostrar um processo. Porque não adianta você estar aí esperneando ou achando ruim porque alguém está cobrando muito barato, se a qualidade do seu também não é igual a das pessoas que cobram caro. Né? Então, vamos estudar, vamos melhorar. Se por aí. qualificar, fazer para você mesmo. Inclusive, isso foi uma questão, desculpa sair da pauta. Não, depois eu falo. Pode falar? Na discussão do Twitter em específico, a gente falou muito dessa questão da oportunidade, né? Que aqui em Caruaru a gente não tem... Segura a próxima pergunta. Tá. Peraí. Vamos para os comerciais do Roda Viva. Aproveita que já tá quente. E se inscreve no canal. Aproveita. A questão é o quê? Aproveita que deu pausa e se inscreve no canal. Ativa as notificações, meninas. Tudo bom? Compartilha no WhatsApp. E se você quiser ter acesso à discussão no Twitter, tem um card aqui, ó. Tem um cardzinho. Eu não sei onde vai estar. Vai, Ju. Pessoal, aproveitando a discussão no Twitter, que eu só fiquei curtindo e vendo, eu fiquei calada na minha, só lendo as opiniões aparecendo, pessoal, e vocês falando. Eu queria saber eu quero que vocês digam aqui como, porque eu sei que ninguém vai caçar essa thread pra estar lendo, eu quero que vocês digam aqui como o designer vai criar, assim, não é uma fórmula mágica, eu sei, mas como ele pode criar oportunidade para deixar os seus trabalhos um pouco mais autoral, para não ficar aquela coisa engessada que todo mundo, assim, um padrão, todo mundo fazendo a mesma coisa, sabe? Aí é isso. Eu quero que vocês apresentem aqui agora suas opiniões sobre esse assunto. Sim, a gente estava na questão da oportunidade, né? Quando a gente entra, né, na faculdade, a gente escolhe trilhar essa jornada aí de design, né, de profissional, a gente tá, a todo momento a gente está construindo a história da gente, os projetos, a gente está fazendo o trabalho, né? Eu acho que a gente vai soltando um sementinho aí em cada coisa que a gente faz, seja na faculdade, seja pegando algum projeto, mesmo que de graça, dependendo do momento. A gente vai se especializando em determinada... Primeiro a gente, na faculdade da gente, né? Lá no CAA, você se especializar, vamos dizer assim, no grande círculo, que é moda, gráfico ou produto. De gráfico, eu vou, sei lá, design gráfico mais identidade visual, design gráfico mais tipografia. Eu acho que a gente vai se especializando e a gente vai tornando, né, o profissional que a gente quer ser. E acho que esse lance da oportunidade passa muito por aí. Né, da gente sempre estar melhorando o trabalho da gente dentro daquilo que a gente quer fazer. E aí esperar que essas oportunidades venham. Se você quer ser ilustrador, vai ilustrando, vai fazendo projeto autoral. Mas eu preciso pagar minhas contas, então pega o projeto de vídeo. Eu sei que não é todo mundo, mas se você gerenciar seu tempo e conseguir praticar mesmo, você consegue meio que direcionar, né, sua carreira aí para um lugar ou para outro, e essas oportunidades vão aparecendo. A gente tem um exemplo, né, muito bom aqui em Caruaru, que é o pessoal do Sapo Lendário, né? Tipo, Natália, eu estudei a entrada de Natália, né? Lá começo da década passada, 2012.1,
ela já era uma ótima ilustradora, mas aí ela poderia ter seguido para uma parte de design editorial ou de identidade visual, mas não, ela sempre quis ser ilustradora e ela foi se especializando nisso, pegando os trabalhos, né, vamos dizer assim, menores e fazendo os trabalhos autorais e tal. E hoje ela chega num patamar que ela está hoje, que ela é reconhecidíssima, ela e Júnior, né, eles são reconhecidíssimos porque eles foram implantando isso e construindo isso na carreira deles desde que eles entraram na faculdade. Né, e, tipo, para os outros serviços não é diferente, principalmente porque no mercado, a gente não está mais falando só de mercado de Caruaru, a gente consegue trabalhar para qualquer pessoa. Né? O Felipe tem cliente de João Pessoa, né? Recentemente eu peguei trabalho no Sul. Eu acho que a gente vai construindo o nosso portfólio, né? Seja com projetos comerciais ou com projetos que a gente investe o tempo da gente, né? Dinheiro, enfim, né? A gente vai construindo dessa maneira para que essas oportunidades apareçam, né? Eu penso mais ou menos assim. Pois é, chegou um projeto dos Estados Unidos ano passado para mim, eu fiquei bestinha. Porque no momento que você tem um portfólio online e você está apresentando seu projeto para qualquer pessoa vai ter acesso. É importante isso também, né? A gente colocar aqui. Para quem está iniciando, como é que você vai descobrir como trabalhar com design, se você não tem essa formação na faculdade? Pegando referência. Behance está aí, o Behance tem tanto material de altíssima qualidade, infinitos assim. O que é que se tem a fazer? Se você não tem um cliente, faz um projeto fictício, imprime seu estilo, vai treinando seu estilo, né? Porque a gente, por muito tempo, eu fiquei preso não consigo fazer isso, vou nem começar. E ficava sempre na minha zona de conforto do que eu conseguia fazer. De fazer um panfleto, aí pega, baixa aí íconezinho do WhatsApp, do Instagram, uma coisinha que facilita a vida da pessoa. Mas na medida que a pessoa vai... Não, isso aqui eu vou desenvolver, uma besteira dessa. Você vai desenvolvendo aos poucos necessidades que você tem para aquele trabalho específico, você está se qualificando, porque você está exercendo soluções criativas. Aí o resultado... Você vai amadurecendo seus resultados e tendo um portfólio mais único. Eu acho que o começo é isso, é você se permitir a fazer e não achar que não sabe fazer. Pegar o que você está vendo na faculdade e imprimir em projetos, por menores que sejam. Mas sempre, esse projeto aqui não vale nem a pena fazer isso. Mas faça. Vá treinando, uma hora a recompensa chega, a pessoa se qualificando. Não tem um profissional muito bom no mundo. Eu sempre gosto de visar assim o que mais deu certo no mundo. Lógico que tem toda uma questão contextual. Mas o que é que os grandes designers fazem? A gente vê por exemplo, um Faisal da vida, lá da Imaginária, de João Pessoa. O cara é fantástico, velho. O cara sempre pensa em soluções totalmente diferentes do que a pessoa pensa de primeiro impacto. Essa diferença, trabalhar ou pensar, desenvolver, projetar, criar você mesmo. Inclusive, eu acho que essa é a grande diferença entre dirigir, ser diretor de arte e ser designer. Porque quando você, no papel de diretor de arte, você está pegando elementos que existem e está alocando, direcionando a arte. Quando a pessoa está fazendo design, você está desenvolvendo aqueles elementos que você vai diagramar. Eu falo em design gráfico, no caso. Mas, enfim, é isso. Não ficar preso ao não consigo e sempre treinando, como o Italo está falando. Ninguém chega do zero e já chega impactando o mundo. Só se o cara for um prodígio. Exatamente. Às vezes acontece. Fissurinha. É raro. Vê fissura mesmo. Mas pronto, o que eu quis dizer, voltando para aquela discussão do Twitter. Mas é errado, pô. O que eu quis dizer, o que faltou no meu tweet foram as aspas no Bom Designer. Né? Porque o que eu quis dizer... Talvez sim, porque quando tu falou, tu não respondeu uma coisa, eu disse, então isso não quis dizer, não foi a mesma coisa que eu quis dizer no primeiro, então... Eu quis dizer o que as pessoas consideram como bom designer. Esse cara é foda, essa pessoa é massa. Porque ela tem projetos maravilhosos.
eu, tipo, adoro a trajetória do Sapo Lendário. Eles conseguiram criar ilustrações desde sempre. Desde sempre eles foram ilustradores e eles conseguem vender ilustração. Mas aí, tipo, eles tiveram que treinar, era a saída deles, treinar aquilo. O que eu quis dizer é que nem sempre a pessoa consegue, tem o privilégio de poder testar. Às vezes a pessoa só pode trabalhar com a direção de arte. Tenho certeza que tem algum designer aqui em Caruaru que é doido para fazer alguns projetos mais elaborados, mas ele precisa passar o tempo inteiro, que a gente sabe que as agências usam, a carga horária das agências é abusiva, assim, então as pessoas elas passam o tempo todo trabalhando no que elas precisam para ganhar o dinheiro delas e se manter, e não tem o tempo nem o privilégio de ficar fazendo um projeto onde ele pode experimentar, fazer coisas assim, que as pessoas, que às vezes nem funcionam, mas que tá bonito e porque aquela pessoa fez, e todo mundo considera massa, entendeu? É complicado mesmo. É complicado, já diria Avril Lavigne, né? Eu, nesse quesito específico, isso aí é a trajetória da minha vida. Eu trabalhei o tempo todo em agência, trabalhei no marketing do shopping. Eu trabalhava às 8 horas por dia. Quando acabava de trabalhar, ia para a faculdade, passei 6 anos na faculdade. Esses 6 anos eu estava trabalhando, desde o primeiro período eu já comecei a trabalhar. Aí depois eu fui para a agência, comecei a trabalhar em estúdio de foto, depois fui para a agência, e da agência fui para o shopping, enfim. Por muito tempo eu não conseguia fazer do jeito que eu queria, mas eu sabia que eu não queria daquele jeito. Eu tinha meus clientes, os clientes não aprovavam, e eu não tinha nem experiência para você fazer um diferente qualificado. Porque para você fazer um diferente, você não é apenas fazer diferente, né? Você tem que fazer bem feito. Mas como é que eu ia fazer bem feito, diferente, se eu não sabia? Mas aí coube a mim testar, experimentar, fazer coisas para mim mesmo. Eu até botei aqui nessa parede, porque eu acho que o meu primeiro grande passo, assim, como vender meu trabalho do jeito que eu queria, eram os cartazes que a gente fazia para a Gravata Florida. Uma produtora de evento Caruaru para festa mais alternativa, então bora passar uma linguagem mais alternativa, sabe? Com esses trabalhos que eu fazia para a Gravata, chegaram pessoas, eita, que massa isso, que massa aquilo, não sei o quê, quanto é que tu cobra? E aí eu consegui ir imprimindo sempre uma coisa mais diferente nos meus trabalhos, porque eram as pessoas que me procuravam naquele estilo. Hoje eu estou muito confortável numa zona de sempre propor soluções criativas, soluções novas, algo que impacte pela estética. Mas, assim, para eu sair da pessoa que trabalhava de uma forma que não trabalhava a criatividade, a solução foi fazer coisa para mim mesmo. Porque senão eu ia ficar sempre naquele limbo e estaria reclamando que eu não tive oportunidade. Por isso que quando você pontuou que falta de oportunidade, inclusive a aspa realmente facilita entender, mas na hora eu discordei. Por quê? Porque eu acredito que é impossível, a pessoa pode ter, sei lá, porque assim, são contextos e contextos, né? Tem gente que realmente vai ser difícil, vai ser muito mais difícil, tem gente que não consegue nem estar na faculdade. Se a gente for falar de disparidades da vida aqui, a gente nunca vai encerrar esse assunto. Mas assim, quem tem acesso, quem tem um computador, quem tem Photoshop no Illustrator isolado e quem tem pelo menos 1 hora do dia disponível, vai lá, treina, tenta fazer para você, tenta fazer o que você gosta, porque na hora que você conhece o que você gosta de algo que você pode exercer, pronto, eu acho que é quando você se faz como profissional e pode se vender do jeito que você achar mais apropriado. Só adicionando que, tipo, quando eu quis dizer oportunidade, a oportunidade é aquilo que chega para você. O que eu entendo, assim, quando eu até dei uma pesquisada, quando a gente tenta criar, ela deixa de ser oportunidade. Ela é mais realmente o esforço que a pessoa teve que ter. E aí eu queria passar de novo a bola perguntando assim, como é que é financeiramente sair disso, Felipe? Tu que passasse por isso. Financeiramente, como tu teve que, tipo, tu tinha teu trabalho lá e tu teve que, tipo, separar um tempo teu
para fazer as coisas autorais tuas, para tu poder colher os frutos financeiros disso depois? Como foi isso? Trabalhando até mais tarde. Chegar em casa, é sério, parece até mentira, assim. Parece não. Mentira não. Se esforçar demais, mas não, é uma coisa muito natural. Inclusive, quando eu digo que eu e Ítalo passou a vida toda tocando projeto, porque é verdade. Ítalo é o meu grande apoio no profissional que eu sou hoje, porque a gente estava sempre tocando informação, sempre tocando experiência. A gente pega as coisas que a gente fazia junto em 2012 e olha hoje e fica, meu Deus do céu, velho, por que a gente achava que isso era bom? E essa evolução se dá muito pelo prazer mesmo de fazer. Porque assim, eu não tinha tempo suficiente, mas eu gostava. Então, quando eu chegava da faculdade, eu queria fazer esses cartazes para gravata, eu ia lá, sentava, ia fazer no tempo que eu tinha, no tempinho que eu tinha. Mas eu nunca deixei de fazer, eu nunca tive... financeiramente, eu estava no dilema que eu tinha que trabalhar. Eu não podia ter essa opção de, não vou trabalhar. Até porque se eu pudesse fazer isso, eu tinha me formado mais cedo. Teria pago cadeira de tarde para adiantar o curso. Eu acabei me atrasando muito no curso. Eu fiquei 6 anos na faculdade, todo também. mundo, na maioria. E assim, era muito difícil. Eu ia para a faculdade totalmente desgastado, fisicamente mesmo. Mas é aquele negócio, ter fim de semana aí para a pessoa trabalhar, brincar. Um dia que não entrou nenhuma cadeira, né? Sabe? Porque, pronto, uma coisa, inclusive que eu perdi nesses últimos anos. Quando eu estava fazendo, eu não via como trabalho. Eu via como algo que eu gostava, que eu instigava. Eu comecei meu primeiro contato com design era mexendo em carrinho no Photoshop quando eu tinha 17 anos. Sabe, 16 anos por aí. Era uma coisa que eu gostava, eu sempre gostei de fazer. É isso, você encontrar satisfação em desenvolver algo. Porque realmente, se você não gostar, não tem para que você está querendo fazer, desenvolver e melhorar, porque você não tem estímulo pessoal. Exatamente, arrasou. Pois é, não tem outra alternativa não, a não ser praticar, né? Como é que você consegue fazer isso? Fazendo. Você não vai não. Tem aquele, como é, Leandro Carnal, tem uma mulher que pergunta a ele, me dê uma dica para ler mais, ele sente na cadeira, abre o livro e leia. Porque não tem. Não tem outra forma não. Minha gente, se vocês são designers, estão começando, não fiquem tímidos em mostrar projetos, mostrem seus projetos, porque vocês vão ter feedback massa. Só se quem for falar for uma pessoa ruim, por natureza, para criticar o trabalho de quem está começando. Porque uma pessoa que aprendeu a fazer, vê um trabalho que tem potencial e pode ser melhorado em pequenos aspectos, vai lhe dar um feedback bom, se você pedir, claro, né? Então é isso, procurem profissionais que vocês gostam do trabalho, cheguem, perguntem, se proponham a crescer. É verdade, a galera do design, a galera de design assim é sempre, a maioria, né, a galera muito acessível, sempre responde, sempre dá dica, diz de onde pegou alguma referência ou dá alguma dica de tudo que a gente está conversando aqui, de mercado, de contrato, de posicionamento profissional, etc. O pessoal dá dica, assim. E a gente já fez isso, né? A gente já fez isso no passado. Eu já pedi a opinião de uma pessoa que eu considero muito melhor que eu. Eu ainda faço, porque acho que é a parte mais... Mas acho que é uma das partes mais importantes da formação do design, é você estar trocando ideia, melhorando criticamente também, analisando o projeto dos outros e refletindo sobre a análise do projeto que seus amigos fazem de você. Lógico que também não vai ser tipo uma análise de uma pessoa que dá sempre o mesmo feedback e está sempre bom. Eu gostava mais de mostrar o trabalho para a galera que era mais crítica. Né? Então, Vitor, Jota, Vinícius, né? A galera que fazia, acho que a gente melhorou muito naquela época que estava todo mundo junto no Fabrico, porque realmente tinha essa coisa assim de... Não passava, quase nenhum projeto passava ileso, sem
sem um recorte aqui, sem uma melhoria aqui ou acolá que qualquer um dos 4 visse, né? Um dos 5 em alguma parte do tempo. E aí é isso, se junte com a galera que tem esse olhar crítico, que já está fazendo um projeto legal, você que é estudante, né? Para melhorar e investir. Né? Se tiver pouco tempo. Se tiver muito tempo, melhor ainda. Pois é. Eu vejo, minha gente, que a grande problemática do mercado aqui é que, por o curso ser novo, como a gente está falando desde o início, não existe empresas... A gente, por exemplo, a gente vê uma Intertotal da vida, a agência. É uma agência super conceituada, com um posicionamento super eficaz no que ela é. Ela é uma agência de publicidade, ela, inclusive, é uma agência premiada, ela contrata funcionários em massa, ela vive disso e gira o comércio em torno disso. Aqui em design, a gente tem o Fabrico, que iniciou-se por estudantes querendo fazer o seu trabalho, mas, fora o Fabrico, qual outra empresa de design aqui em Caruaru que está empregando, que está girando a roda do comércio mesmo, girando a economia local? Assim, não tem, a gente está engateando a ter. As empresas, quem trabalha com design hoje, aqui em Caruaru, tem um posicionamento muito tímido ainda. Acho que a gente tem um posicionamento tímido, a gente precisa sair um pouco do design e também para a área de publicidade, para apresentar a gente para a população, porque o design por si só, como a gente estava falando antes, não vai resolver. Ele resolve sim, inclusive um projeto é para você ter soluções criativas, mas como atingir o público em massa? Quais os meios? Seja por meio de design, uma ideia fora da caixa que chama atenção, ou publicidade, o prático de fazer um outdoor e tal, mas tentar fazer alguma coisa, tentar se firmar no mercado explicando o que é design. Porque, pronto, eu acho que vocês, como estúdio, tiveram essa dificuldade, né, de pessoas que nem sabiam o que é design. Mas na medida que tiver 1, 2, 3, 4 empresas, todo mundo vai entender, assim como todo mundo entende o que é uma agência de publicidade. Cabe também a gente ter esse... Pronto, para a gente agora, falando para a gente que somos designers atuantes, se posicionar tal qual uma agência. Não ficar mais nisso de postar o resultado no Instagram, postar o resultado nas redes sociais e acabou. Tentar dialogar mais com a cidade, com as pessoas, com a marca, com a empresa. E prospectar, fazer né? com que eles pensem e a gente crescer junto. E prospectar, né? Chamar gente. Que é um defeito, assim, que é babado, né? Pois é. A gente não sabe fazer isso. Vender. Nem sabe, mas também muitas vezes a gente nem sabe, não gosta e não quer. Né? Vamos... porque a gente e muitas vezes não precisa também, porque um cliente tem com o outro e vai sempre aparecer. Sempre. Como a gente não está trabalhando na lógica, né, de fazer em quantidade, a gente pega 2, 3 projetos e aí já tá massa. Mas sempre precisa. Assim, cumprir aquele coisa do mesmo, mas sempre precisa. É porque a gente não faz. Também aparece, né? Sempre aparece, mas sempre precisa. Se a gente soubesse como fazer, a gente sabe como é que faz, como tu falaste, a gente sabe, às vezes a gente não quer, ou às vezes a gente tem a famosa preguiça, mas acho que o mais importante é que a gente tem que se preocupar em muitas coisas. A gente tem que gerir, a gente tem que executar, a gente tem que vender, a gente tem que comprar água, a gente tem que pagar as contas, a gente tem que varrer o chão do estúdio, a gente tem que tomar um café. Tem tantas coisas para se preocupar. Muito difícil. Que às vezes a gente acaba deixando a prospecção por último, que é justamente a última parte que existe na academia. Eu não lembro a última vez que eu prospectei, sinceramente. Nos últimos anos, não lembro. Só um projeto que vai chegando para o intermédio, por tabela. Também. Posso fazer outra? Tem mais alguma observação? Tudo bem.
Agora vamos para a pergunta dos internautas. Um internauta, vou ler do jeito que ele mandou aqui. Visto que a cidade tem agências de publicidade, aproveitando o tema aqui, tem clientes na cidade para todos ou é preciso prospectar fora? Tem cliente para todo mundo. Sempre tem cliente, velho. Tem. Inclusive. Tem. Porque o cliente não tá só na cidade, o cliente tá na internet, velho. Se você quiser prospectar pela internet, melhor ainda. Eu acho que é mais fácil. Principalmente agora, né? Em tempos que a gente não pode sair de casa, esse contato tem que ser por lá mesmo. Eu acho que a gente. Se eu tivesse precisando prospectar numa situação de, meu Deus, eu tenho que conseguir cliente, eu ia na internet, eu ia ver quem já trabalha com design, tipo, empresas que trabalham com design, se quer social media, se tivesse funcionado, não sei. O cara tem que botar a cara e falar. Se você tiver um portfólio, você só pode ganhar um não, mas a humilhação você não vai ter se seu portfólio for bonito. Ele deu adendo. A humilhação você não vai ter se seu portfólio for bonito. Mas é isso. Eu acho que sempre tem cliente. É porque tem que se... ele tem que chegar até você e você tem que buscar também. E, inclusive, os clientes das agências de publicidade. Não estou dizendo para você tirar os clientes das agências de publicidade. Só às vezes. Você pode só... porque hoje em dia as agências de publicidade, pelo menos aqui em Caruaru, elas estão percebendo que o método delas é abusivo. É um método fadado ao fracasso. E elas estão todas... As agências estão desaparecendo. E elas estão percebendo que elas precisam da gente. Então, muitas agências estão vindo falar com designers para a gente executar trabalhos junto com eles. E eu acho isso interessante. Que o cliente não deixa nem de ser cliente dele, nem deixa de ser cliente seu. Integra. Que é uma coisa de uma evolução natural do mercado também, que a gente já enxerga em vamos dizer assim, grandes centros, né? Agências de publicidades que fazem trabalhos específicos com profissionais específicos, seja para ilustrar, seja para fazer o desenho de um logotipo, ou até fazer sistema de identidade visual, se a empresa for de marketing ou de branding ou de algo que não tenha um designer ou uma equipe de designer lá dentro, com a competência que o projeto precisa. E aí o mercado evolui e tem esse movimento, né, que o Jota falou, de não só o cliente final procurar a gente, né, mas pessoas que estão dentro aí em cargos de gerenciamento de marketing, ou até coordenadores de arte de outras agências, ou até o próprio dono da agência intermedia esse contato, né? Arquitetura também, muitos arquitetos entram em contato com designers ou fazem uma ponte aí com um cliente dele, né, para fazer um projeto com a gente. Não existe só essa lógica do cliente final, Exatamente. Esse tipo de e eu vi isso muito, eu participei de uma mesa redonda em Recife e os profissionais de lá falavam muito isso, né? Tipo, preciso de um fotógrafo que seja específico para esse tipo de coisa. Então, tipo, a gente tem que entender que a gente nem sempre consegue fazer tudo. Porque se a gente consegue fazer tudo, não vai sobrar tempo para as outras coisas. Então, tipo, eu sei fazer foto, mas se Juliana fotografa bem melhor do que eu vou chamar a Juliana para fazer as coisas para mim, para o meu cliente, porque vai gerar um resultado melhor para o que eu espero e para o que eu pensei. Se eu vou fazer, por exemplo, uma fachada, às vezes dá para você colocar o banner, colocar a placa, o luminoso, mas às vezes você precisa de um auxílio arquitetônico, uma vitrine, e você vai recorrer a um profissional de arquitetura. Então eu acho que dialogar com essas áreas vai fazer com que cresça mais sua carteira de clientes e seu conhecimento dentro desses outros nichos, né? E a qualidade do material que você entrega, né? Principalmente. Finalizado? Posso para a próxima? Puede. Tem um aqui que eu achei essa retada. Diz o nome quem mandou? Quais nichos? O nome. Hoje quem mandou Foi Igor, não foi? Cavalcante. Abraço, Igor. Igor Cavalcante. Cheiro Agão. E agora quem mandou foi Thiago do Define Carvalho. Thiago com Y. Quais nichos do design, ao seu ver, Caruaru desperdiça? Como é?
quais nichos do design, ao seu ver, Caruaru desperdiça? Eu só não entendi a última palavra. E olha que essa pergunta foi pro meu Instagram. Isso aí. Caruaru desperdiça. Desperdiça. Rapaz. Eu acho que o curso como um todo, velho. O curso é muito recente. E o que a gente faz aqui é voltado ao gráfico, a gente está fazendo muita direção de arte. Quem que trabalha, está trabalhando com direção de arte, quem é do curso de design. São poucas pessoas que estão realmente exercendo design. Eu não sei como é que isso se aplica aos outros eixos, né, produto e moda, mas, assim, moda aqui a gente é muito forte, né, Caruaru? Eu não sei como se comporta nessas outras áreas, não faço ideia, mas eu sei que em design gráfico a gente está engateando para começar a ficar bom. Existe uma moeda, esse negócio uma moeda de duas faces, é assim que chama? Sei lá, tem dois lados da mesma moeda. Porque, tipo, enquanto a gente tem moda trabalhando há muito tempo aqui, as pessoas da moda, elas têm uma resistência maior a aceitar o design de moda. Já no design gráfico, como é tudo novo, então é tudo, tipo, a oportunidade da gente escrever tudo do zero é maior. Eu acho que os nichos mais desperdiçados aqui de design, não em Caruaru, mas assim, na região agreste, que é alimentada também por Caruaru e Recife, a área de moda, que precisa muito dos designers, e não existia assim, um estúdio de design de moda, assim, um escritório específico para atender demandas de design de moda. Surgiu a Line Atelier recentemente, né? Acho que elas estão com 3 anos. A Line, ela trabalha com consultoria de design de moda, com modelagem, com desenvolvimento de coleções. Então é um estúdio de design de moda. E isso ainda é muito difícil para elas. Elas dão curso também, elas capacitam as pessoas que querem participar desse mercado. Então eu acho que o mercado de design, o nicho de moda, ele é muito desperdiçado pelo mercado. E o nicho de design de produto também. A gente tem o artesanato, a gente tem um profissional, velho. Design de produto. Todos os designers de produto que eu conheço enveredaram para o design de interiores ou arquitetura. Então, se ele precisou mudar de profissão, então tem alguma coisa errada. A gente tem Gravatá como um polo moveleiro que tipo, existe uma falta pesquisa acadêmica em relação a, acho que Gravatá, estou falando isso por vozes da minha cabeça, mas eu não vejo uma pesquisa que consiga mostrar pra gente qual é a identidade visual dos móveis de Gravatá e como isso pode ser explorado como identidade cultural de lá. Por que as pessoas compram móvel de Gravatá? Porque ele é bom e dura muito. E é isso. Eu tô com uma gravataense aqui que pode provar que tipo, os móveis da minha casa são de Gravatá, porque eles duram muito, eles são muito bons, eles têm essa madeira e tal, mas e se Gravatá tivesse um design próprio, baseado nessas referências que já existem? Eu acho que há um desperdício de design de produto nesse sentido. Chico. Mais alguma consideração? Aproveitando essa deixa de ter uma identidade própria do lugar, vocês acham que conseguiriam definir o design caruaruense se tem algum elemento que torna ele marcante ou isso ainda está crescendo? Eu acho isso meio impossível. Eu acho isso uma problemática. Eu acho que muita gente vem com essa ideia pronta na cabeça que para representar o regional você tem que ir para caminhos que já existem. Vou fazer uma coisa sobre o agreste, vou fazer marrom com letra de estilo e pronto, representei Caruaru, representei. E a gente, isso por muitas vezes por meio do próprio cliente que quer fazer algo assim porque quer resgatar uma coisa regional. E a gente limita bastante o potencial criativo que a gente pode ter quando fica nessa de vou representar algo que tá me fugindo a palavrinha, meu Deus do céu. Vernacular? Mas que é super batido. Como? Clichê. Vernacular, clichê. Clichê, batido. Dá um estereótipo. Cria-se um estereótipo para uma estética e pronto, só se segue aquilo. Eu acho que
a gente, como designer, tem que se desafiar sempre a propor coisas diferentes. Não é diferente absurdo, é um diferente simples, sabe? É só tipo, quebrar essa imagem que a gente precisa ter uma unidade visual que representa a cidade. Não precisa ter isso não existe, como o Ítalo estava dizendo. Existe. O que existe são pessoas, são situações, são trabalhos. Não deveria, né? Não, deveria. Tipo, Só que eu acho que ela existe, mas ela só pode ser analisada com o tempo. Então falou que é impossível. Ela só pode ser analisada com o tempo. É como a gente... Como é que a gente pode analisar o design caruaruense se a gente está dentro de Caruaru? É um contexto muito difícil da gente analisar. Como é que a gente pode analisar a moda dos anos 90 se a gente estava nos anos 90? A gente só consegue olhar se a gente se distanciar e se a gente deixar o tempo correr. Eu acho que existe sim uma identidade caruaruense que está mais ligado também ao design pernambucano, mas que ambos estão ainda em processo de desenvolvimento. Mas eu consigo perceber já uma relação experimental interessante, uma relação de cores interessante. Eu acho que o design daqui é um design mais vivo, diferente, por exemplo, de um design mais de Curitiba, que é uma coisa mais gelada. A gente consegue fazer coisas que tenham mais alegria. Mas o design caruaruense é o design que a gente faz. É o design que eu faço design caruaruense, Felipe faz design caruaruense. Então, é isso aqui. Mas a gente só vai poder analisar e criar conexões visuais mais tarde, quando isso se desenvolver, quando tiver projeto suficiente para a gente analisar os elementos que vão conectar uns aos outros. Não é impossível, mas precisa de tempo. Eu acho que essa análise assim, Jota, descolada assim de um momento e de uma seleção ali de profissionais que faz você à distância você identificar como é o design de caruaruense. Eu acho que é muito de construção de narrativas históricas, porque eu acho que, por exemplo, qual é o design brasileiro dos anos 20? A gente tem uma história narrativa, mas não existia só aquilo, não só existia a Art Deco nos anos 20 no Brasil. Existiam diversas outros tipos de manifestações, e assim, é aquela coisa da identidade que tu estava falando, né? Todo mundo tem suas próprias referências, todo mundo tem suas próprias vivências, todo mundo tem seus próprios métodos de resolver os problemas de design gráfico, no caso, a gente está conversando aqui. E eu acho que, por isso que eu disse, né, quando você enxerga uma identidade no design caruaruense, eu disse que a palavra que eu disse é impossível, porque realmente não é uma coisa que tem como a gente dizer assim, o design caruaruense é isso, porque tem tanta gente aí, tem tanta gente fazendo design aqui de formas diferentes, né? Não só design, mas tipo, todos os tipos de expressões também, seja ela comercial ou não. É uma coisa bem difícil da gente mensurar e colocar assim, é isso daqui que é o nosso design. Do mesmo jeito que é o design de São Paulo, do mesmo jeito que é o design do Rio de Janeiro, eu acho que a cultura, ela vamos dizer assim, é um espectro, né? E aí a identidade de cada indivíduo que vai dizer como é que ele se expressa, né? Tipo, a identidade do Sapo Lendário é outra, mas ele é uma ilustração, vamos dizer assim, caruaruense. É pernambucano. E hoje em dia, né, pior ainda, que hoje em dia a gente tem influência de tanta coisa que não tem como a gente dizer assim, isso é um design caruaruense. Aí para não correr também nos clichês. Eu fiz meu trabalho de conclusão de curso fazendo uma análise semiótica das capas de discos de um movimento que aconteceu em Recife nos anos 70. O Digrude, o nome, que tem a Sangria, que tem Lula Cortes, Paebiru, uma galera que se juntou ali para fazer música independente e lançar seus discos de forma independente também, sua própria produtora. Enfim, eu fui no intuito de conseguir fazer conexões da estética. Qual a estética que eles utilizavam? Mas aí o resultado da minha pergunta é que não tinha uma estética que era utilizada, sabe? Porque eram diferentes expressões. Se tinha uma estética que era utilizada, era a liberdade criativa. Mas isso aí o cara não consegue definir como estética, né? Mas, enfim, eu acho que
no decorrer do tempo, claro que vai haver narrativas que você consegue enxergar pontos em comum, até porque quando uma pessoa faz uma coisa muito boa, a tendência é que aquilo sirva de inspiração para que outras pessoas façam também. Então é comum você, num espaço pequeno, ver artes. No Behance, por exemplo, quando você entra no Behance, você vê muitas artes que usam da mesma técnica, digamos, para serem concebidas. Por quê? Porque um foi visto, eita, deu certo, eita, vou fazer também, a ponto de aquilo começar a fadar, todo mundo está fazendo, e não é mais interessante. Pronto, o flat design, que era uma modinha aí, sei lá, uns 5 anos atrás, todo mundo só queria fazer coisa com flat. Acabou, bateu, ficou obsoleto. E aí eu acho que é isso que acontece. Vai acontecer de, em algum momento, existir algo que a galera vai usar muito daquilo, mas, como o Ítalo estava falando, são muitas cabeças, são muitas expressões. Vai ter muita coisa diferente em vários lugares. É difícil você juntar tudo em uma unidade só. Isso é o design de Caruaru. Exatamente. Mas eu acho que tem como a gente influenciar nesse processo colocando elementos da identidade cultural de Caruaru dentro do design. A gente pode, claro, receber referências de todo o mundo, mas se a gente colocar uma pitada de cultura de Caruaru dentro dos projetos, a gente consegue futuramente analisar se a gente conseguiu criar uma identidade caruaruense de design. Eu não estou falando, tipo, até que eu não sei se foi confuso no começo da pergunta, tipo, representar Caruaru graficamente é diferente de design caruaruense. O design caruaruense é o design feito aqui. Se ele tem uma cara, não sabemos. Mas representar Caruaru, o Agreste, realmente as pessoas representam de maneira estereotipada. Eu prefiro representar Caruaru de uma maneira mais modernista, de uma maneira mais diferente. Mas assim, eu tento aplicar o design mais universal, né, dentro da cultura. Eu tento inserir a cultura dentro disso. Eu tive um cliente recentemente, minha gente, que ele veio aqui em casa, a gente conversou antes da quarentena. Ele estava querendo algo que representasse Pernambuco, estava nessa de imaginar algo que fosse voltado para o cordel e tal. E aí eu conversei muito com ele sobre o que é essa representação de Pernambuco. Porque o que é essa representação de Caruaru, é da Caruaru em específico? Se a gente tem aqui, a gente imagina Caruaru, boneco de barro, artesanato, barro, marrom. Caruaru tem profissionais em todas as áreas muito bons, tem vários cursos, vários cursos na federal, vários cursos em faculdade particular. Tem vários profissionais qualificados atuando aqui, tem expressões de todas as cores, expressões culturais, inclusive as quadrilhas, como elas são extremamente coloridas, sabe? A gente minha problemática com esse tema é você se limitar ao que possivelmente deveria ser por meio de um pensamento coletivo de uma estética que não existe. Eu acho que a gente, se pode fugir, se pode pensar diferente, pense sempre esse exercício. Eu fiz isso. Pode ser diferente porque eu não posso pensar se eu tiver tempo. Que inclusive isso é a temática do mestrado da professora Rosângela, o uso de estilogravuras para representação do Nordeste. Por que as pessoas usam? Mas enfim. Posso comecei, Alex. Olha, pessoal, para finalizar aqui, trazendo um tema bastante atual, que é o corona e o isolamento social, Deca Underline Oliveira trouxe... Dequinha. Dequinha, cheiro João. Num cenário pós-corona, quais os impactos que vocês devem imaginar, assim, se for, porque a gente não sabe como é que vai ser tudo isso. Ninguém nunca passou por isso antes. Então, quais os impactos no consumo de design, como é que a gente vai reagir, tanto para vender o nosso trabalho, quanto para apresentar e mostrar, enfim, em geral. Eu acho que a gente, assim, lógico que vai ter toda uma parte de recuperação, né, da economia que a gente está passando, né, por conta do momento que o país já vinha antes, né, de estourar essa
essa pandemia, né? Mas eu acho que o momento pós, né, pandemia, eu acho que vai ser bom para a gente, porque na última crise que teve, eu estava no Fabrico ainda, não parou, né, Jota, de ter projeto aparecendo e pessoas querendo empreender. Caruaru é uma cidade muito empreendedora, a gente tem essa vantagem, né? E o momento das marcas é muito propício para elas reinvestirem em comunicação. Eu estava assistindo hoje o ABTV, que é o jornal local aqui, né? Para quem está ouvindo aí de outro lugar, o Jornal do Meio-Dia da Globo, e aí eles estavam falando sobre como as marcas devem se portar, né, na internet, para elas tentarem vender pela internet. Ou seja, a parte de comunicação de marca, que é comunicação visual também, é a parte de gestão e estratégia. Boa parte disso, a gente como designer gráfico, a gente vê no dia a dia, nos projetos da gente, está sendo um assunto que está em pauta agora como vamos dizer assim, um trending, né, do que vai vir depois desse corona, porque muitas marcas estão se digitalizando e ao vir competir na internet, ela começa a competir com outras marcas de outros lugares, até locais também, então eles precisam de um outro, não precisa só de uma fachada, ele precisa de uma comunicação estruturada, né, ele precisa que a marca tenha relevância, que ela tenha repetição de qualidade nos pontos de contato dela. Então é um momento em que as empresas elas vão também pensar em fazer um pouco a mais do que eles faziam para eles também não entrarem no buraco, né, de vez, né, com essa passagem do corona e a volta aí da retomada da vida normal, vamos dizer assim. Então eu acho que a gente pode esperar assim, uma boa retomada, pelo menos para o mercado de design, né? Eu acho que é justamente isso. Como as marcas elas tiveram que se igualar agora, elas vão ter que procurar algum jeito de diferenciação, né? Eu acho também que como a gente já vem sofrendo há muito tempo com isso, não no corona em si, mas com a crise, porque nós designers somos os primeiros assim, a ser cortados do orçamento das empresas, né? Então, quando estourou a pandemia, o pessoal, não, vou deixar primeiro o essencial, não que o design não seja essencial, mas existem realmente outras prioridades, como manter um funcionário, como manter um atendente, e as pessoas acabam deixando, quem tem a oportunidade e o privilégio e a monetização para manter o designer, é excelente, mas quem não tem, infelizmente, eles acabam cortando. Então a gente está sofrendo muito agora, mas que eu acho que como o Ítalo completar o que o Ítalo falou, eu acho que vai retornar de um jeito melhor para a gente. E essa prática do home office, né, que está muito atrelada ao nosso trabalho, está super em alta. Agora todo mundo está fazendo matéria sobre como ser home office. Produtividade. SEO está bombando de pesquisa, como ser home office, quase 50 mil acessos semanais. Então, um assunto em alta, e é um assunto que leva a outro assunto. Porque quem são os profissionais que geralmente trabalham em home office? São profissionais que trabalham em seus computadores. A gente está nesse meio. Eu não sei, é muito difícil, né, prever o resultado de um momento tão abstrato assim que ninguém estava esperando e ninguém conseguiu se organizar de um jeito que poderia ter se organizado, né? Porque eu mesmo teria me organizado melhor se eu prevesse que alguma coisa desse ia acontecer, mas não foi assim, tá? Ninguém. É difícil prever, mas eu acho que é o mesmo princípio do que a gente falou a conversa todinha. Não ficar esperando. Não, fazer o seu. Você está ali fazendo, você está exercendo, você está treinando. Aproveita esse período que está parado para exercer, para ficar melhor, porque uma hora vai normalizar. Se é mais cedo ou se é mais tarde, a gente ainda não sabe. Mas se a gente fazer o nosso, crescer profissionalmente falando, isso só vai trazer vantagem, porque se uma hora voltar, a gente vai ter mais maneiras de saber gerenciar a situação. Exatamente. De uma forma proveitosa. A gente tem a vantagem e a desvantagem de ser um mercado novo, né? A vantagem de ser um mercado novo é que a gente não vai precisar reaprender. A gente está sempre aprendendo com o erro dos outros mercados. Então,
Por exemplo, o mercado de publicidade vai precisar entender agora por que precisa de uma pessoa trabalhando aqui se ela pode trabalhar à distância. A gente já sabe que a gente pode trabalhar à distância. Então a gente tem essa vantagem de a gente a gente já começou aprendendo com os erros dos outros. Então a gente já não vai precisar desconstruir para reaprender. Agora, porque é muito difícil trabalhar à distância mesmo, viu? Eu digo isso porque na última agência que eu estava trabalhando, de João Pessoa, eu passei 2 anos trabalhando em home office. E além de mim, outras pessoas trabalharam home office também. Mas, não é modesta a parte, mas assim, isso é só um fato. Eu fui o único que deu certo nessa história de trabalhar home office. Porque eu consegui me organizar no meu prazo e disciplina entregando as coisas. Mas a galera simplesmente não consegue, velho. Porque você se comprometeu, né? Criar uma disciplina muito grande. Não é tão simples assim. Por muitas vezes é mais proveitoso para uma agência de publicidade ter o funcionário ali, cobrar o funcionário. E por isso que eu falo, eu penso muito que a gente que é designer deveria sair de agência de publicidade. Porque a gente não está exercendo design ali. Se a gente não está exercendo design, a gente não está crescendo na profissão que a gente poderia ter, que estudou para ter. Se você é designer, assim, eu sei que é o seu ganha-pão, não estou condenando, trabalhe mesmo, você vai estar melhorando. Mas pense a longo prazo, tipo, como é que eu posso sair daqui e começar a exercer o que eu estudei? Sabe? Aproveitar esse período de quarentena para isso, pode ser uma boa. E aprimorar suas habilidades, né? Aproveitar a quarentena para aprimorar suas habilidades para quando voltar com tudo, né? Fazer o curso do Mato Gaivara, sei lá, aprender a falar inglês, aprender outras possibilidades que, de uma certa forma ou outra, vai influenciar. Tem tantas coisas, tantas possibilidades. É isso aí. Só assim, né? Para quem tem tempo, né? Que não é a realidade de todo mundo. É isso, pessoal. É isso. É isso. Então, galera, queria agradecer. Obrigado. Agradecer a oportunidade desse debate. Muito obrigado, Juliana, pela mediação. Obrigado, Felipe, pela conversa aí, pelo também. E até o próximo, né? Qual será o tema da próxima mesa redonda? Quem serão os convidados? Vamos fazer mensalmente, né? Eu acho. Não com a gente, mas chamando outras pessoas também. Fazer uma paradinha, tava pensando até no nome, Conexão Caruaru. Porque assim, a gente não precisa se limitar só ao design, mas a gente fala sobre áreas da cultura também, se for interessante. Isso assim, eu não estou falando para a gente gravar e colocar no ar, não. Isso aqui é uma ideia que eu estou compartilhando com vocês. Mas eu acho que pode ir pro ar também, não tem problema não. Mas enfim, é isso, pessoal. Mas eu acho que seria massa, tá ligado? Dialogar, porque é isso. Caruaru não é só design, a gente fala sobre design porque é o que nos toca. Mas Caruaru tem várias áreas de diferentes nichos de culinária. Tem gente que... Minha gente, o que foi isso de culinária que aconteceu em Caruaru? De hambúrguer, de pizzaria, todo mundo apostando em design, todo mundo apostando em comunicação, em fazer melhor, em ter hambúrgueres diferentes. Porra, isso é massa, sabe? Tem várias áreas aí que estão dialogando, fugindo de estereótipos e usando ações criativas para se posicionar. É massa chamar pessoas que estão pensando nesse nicho e conversar também, principalmente para mostrar, pronto, laudo público, chama laudo, por que tu investiu no design, o que é que mudou na tua vida, sabe? Porque no momento que um laudo compartilha isso na sua rede, outro empresário vai ver aquilo e vai ver o ponto de vista dele sobre o design, que não é o ponto de vista de quem faz design. Enfim, são maneiras da gente dialogar melhor com a cidade e o comércio. E é isso aqui pode ser. É isso, massa. Muito bem. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. E se inscrevam, né? Aproveitar que já tá aí. Dá o likezinho. Compartilha com a galera para eles também participarem desse debate. Comentem o que vocês acharam. Botem as opiniões de vocês. Com respeito. Assim é como o bem faz coração. Ó, que faz coração, bem, ele faz assim. Ele era pra fazer assim, mas ele não sabe, ele faz assim. Enfim, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.